Olá pessoal, agora a gente vai para a nossa aula de movimento uniforme. Nesse assunto a gente vai ver as equações principais da cinemática. A gente vai ver as funções horárias do movimento de situações onde a aceleração é igual a zero. É o que eu vou explicar para vocês agora. A definição de movimento uniforme. O movimento é considerado MU, ou seja, movimento uniforme, quando a aceleração é zero. É o exemplo do satélite. A gente tem esse satélite artificial que ele orbita a Terra, ele fica girando em torno da Terra com uma velocidade constante, ou seja, não tem aceleração. Não sei se vocês sabem, mas os satélites têm esse movimento. Eles não têm aceleração, eles estão em movimento uniforme, sem nenhuma aceleração. Assim como a Estação Espacial Internacional. Os astronautas eles também estão girando aqui em torno da Terra com um movimento uniforme, ou seja, sem nenhuma aceleração. Mas eles estão com uma velocidade altíssima. Outro exemplo, a gente tem um gráfico. Se você ver um gráfico da velocidade contra o tempo, ou seja, velocidade versus o tempo, vocês vão ver que quando a velocidade é constante é quando ela é uma reta. Se o gráfico pode ser até uma parábola, mas em alguma parte desse gráfico tiver uma reta, é porque naquele ponto a velocidade é constante, entendido? Então, aqui a gente tem esse exemplo, onde do zero até um tempo aqui, sei lá, 10 segundos, a velocidade é constante, ou seja, não aumentou nem diminuiu, não acelerou nem desacelerou, certo? Então, esse gráfico é um gráfico da velocidade constante. Outro exemplo é o ventilador. Considerando que ele não tem defeito, quando você liga um ventilador, você coloca ele na velocidade 1, na 2, 3, 4, seja lá o que for, ele vai girar com velocidade constante, ele vai ter um movimento circular. Isso a gente vai falar nas próximas aulas sobre movimento circular. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o movimento do ventilador, da hélice ali, ele está fazendo um movimento uniforme, ou seja, não tem nenhuma aceleração. Tanto é que se você ligasse o seu ventilador, ele ia girar bem devagar até chegar numa velocidade muito alta mesmo, a ponto de não parar mais e poderia dar até defeito, ok? Então, o ventilador gira com velocidade constante. Por mais que ele vá acelerando, mas tem uma hora que a aceleração zera e ele começa a girar velocidade constante. É mais ou menos que se fosse esse gráfico, seria mais ou menos isso daqui, ó. Certo? Onde ia acelerar até ficar com velocidade constante. Então, essa parte aqui é a parte que o ventilador ia começar a girar depois que ele se estabilizou na velocidade que você escolheu, aí ele vai ficar com velocidade constante. E eu escrevi aqui também, repouso também é MU. Repouso também pode não ser MU, mas eu estou falando isso porque em alguns lugares, alguns livros e algumas provas, você vai ver que o repouso também é chamado de MU, ou seja, movimento uniforme. Por quê? Porque repouso você não tem aceleração. Então, como você não tem aceleração, é um MU. Mas a gente sabe que o repouso é a ausência da velocidade. Então, o repouso aqui nesse caso, nesse referencial, a velocidade é igual a zero. Então, a gente também não tem MU, nem tem aceleração. Mas, de novo, alguns lugares, alguns livros, alguns exercícios, vocês podem ver, por exemplo, que o repouso vai ser considerado um MU. Aqui a gente tem uma equação que é a da velocidade média, que é o que? É o ΔS sobre ΔT. ΔS é o quê? É o espaço final menos o espaço inicial. ΔT é a mesma coisa, tempo final menos o tempo inicial. Aqui eu estou considerando o tempo inicial igual a zero, é como um cronômetro. Quando você for utilizar um cronômetro, você vai ver lá que ele vai estar zerado. Quando você inicia, o tempo começa a correr. Então, o tempo inicial eu estou considerando aqui igual a zero. Então, o que é que acontece? Como o tempo aqui some, o tempo final ele só passa a chamar ele de t, porque vai ser um tempo só, então não tem por que eu chamar de tempo final. Então, o tempo ele vai passar para o outro lado multiplicando a velocidade. É o que nós temos aqui antes dessa igualdade. E do outro lado vai ficar esse S final menos S inicial.
Isolando o S final, a gente acha uma equação horária do espaço, que é o quê? O S, como aqui está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então ele veio para cá positivo. A gente não coloca o sinal, mas vocês sabem que é positivo. Ok? Então o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é uma das equações horárias do espaço. Isso aqui é a equação horária do espaço no movimento uniforme. Então por isso que em alguns lugares vocês podem ver também como S de t é igual a essa equação aí. Por que é S de t? Porque o espaço está variando de acordo com o tempo. Quando o tempo varia, o espaço também vai variar. Então, por isso que é uma função S de t, que a variável aqui é o t. E vocês também podem ver com esse S1, esse inicial, do outro lado da igualdade. Ou seja, do jeito que a gente está vendo primeiramente aqui. Olha, aqui. Ou seja, o S final menos o S inicial é o ΔS. O que é o ΔS? É o deslocamento. Se em algum lugar você vê, acha o deslocamento, pronto, deslocamento é V multiplicando T. Ok? O deslocamento é o ΔS. Se você vê algum lugar falando sobre deslocamento, isso é o deslocamento. Agora a gente vai falar sobre algumas representações gráficas. Aqui a gente tem o gráfico da posição. Como eu só mostrei para vocês aqui a equação horária da posição, eu vou falar do gráfico da posição. Então, a gente tem aqui um gráfico da posição, onde a reta no ponto zero ele começa já numa altura aqui específica. Eu vou chamar aqui de 10. Certo? E ela sobe até mais ou menos aqui. Deixa eu tentar fazer isso direito, né? Aqui de 30. Então, a posição variou de 10 até 30 num determinado tempo aqui. Ok? Então, num determinado tempo T1 aqui, pode ser alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, mas o que eu estou querendo dizer é que a posição variou do tempo zero até um tempo específico de 10 a 30. Aqui eu estou considerando o espaço em metros. Então, variou de 10 metros a 30 metros. E isso foi uma reta. Então, se a posição variou para o lado positivo, quer dizer que a velocidade também é positiva. Então, a velocidade também é maior do que zero. Ok? Nesse caso aqui, a velocidade é maior do que zero. Então, a gente tem aqui um desenho aqui para a gente entender melhor como é que isso está acontecendo nesse gráfico. A posição zero é essa aqui. Ou seja, no nosso eixo Y, a posição zero é bem aqui, encostado. Mas ele não começou do zero, ele começou do 10. Então imagine o seguinte. Aqui o Goku na sua nuvem estava voando. Ele passou pelo zero, mas só começaram a ativar o cronômetro quando ele estivesse bem aqui, onde já não é mais a posição zero. Aqui já é a 10. E ele chegou aqui até aqui o final aqui, que eu estou dizendo que é 30, né? Então ele chegou do 10 ao 30, ou seja, ele percorreu, mas eu fui lá e me atrasei, esqueci de iniciar o cronômetro quando ele começou. Então eu comecei a apertar o cronômetro, tá aqui o cronômetro, assim que ele chegou no 10. Então a gente só vai ter esses dados com esse movimento do tempo sendo iniciado no espaço 10. A gente tem outro exemplo aqui, que é esse outro gráfico aqui de baixo, que é o espaço começando de um valor negativo. Vou chamar aqui de menos 10 e indo até um valor positivo, que eu vou chamar aqui de mais 10. Ok? A um determinado tempo, ele levou um determinado tempo T1 também. Então a gente vai iniciar novamente esse mesmo problema. Eu falei, ó, Goku, para lá que eu vou iniciar o cronômetro. Mas o que aconteceu? Como eu apertei muito atrasado naquela vez, dessa vez agora eu apertei muito adiantado. Porque quando eu apertei, ele não estava mais no zero. Ele não estava ainda no zero, na verdade. Então eu não apertei quando ele devia começar, que era no espaço igual a zero, que é o nosso zero, que é esse zero aqui. Ok? Mas, então, o que aconteceu? Eu apertei muito adiantado. Então, o nosso tempo T0 vai ser no menos 10. Ou seja, quando eu estava menos 10 metros do lugar que eu tinha que apertar,
o cronômetro, foi o que aconteceu. Eu apertei bem adiantado e começou a rolar o tempo até ele chegar no aqui que eu estou dizendo aqui, que é o 10, ok? Então eu cronometrei 10 metros antes de onde eu devia. Então esse aqui é um exemplo, certo, pessoal? De como é que é a explicação desse gráfico, ok? A gente também tem um caso onde a velocidade é negativa, ou seja, a velocidade é menor do que zero. Nesses dois casos, a velocidade era positiva. Então, para uma velocidade negativa, vou circular aqui, velocidade negativa, a posição vai diminuir. Como ela está num lado positivo, se a posição é negativa, ela vai diminuir. Nesse caso aqui, a posição está indo para o lado positivo, ela está crescendo. Se você vê uma reta que está apontando para cima assim, ó, está crescendo, vocês sabem que a velocidade ali é positiva. Mas se você for ver uma reta que está descendo, como é que eu sei que ela está subindo ou está descendo? Vocês têm que pensar assim. Imagina um plano cartesiano. Esse aqui é um plano cartesiano. Se a reta passar por esse quadrante, ela está crescendo. Se a reta passar por esse outro quadrante, se tiver uma dessas inclinações, ela está descendo. De novo. Se a reta passar por esse quadrante, ela está subindo. Ou seja, no caso aqui do espaço contra o tempo, a velocidade está positiva. Mas se a reta tiver essa inclinação, ela é negativa, ok? Então, essa inclinação positiva. Essa inclinação negativa, ok? Então, agora eu vou explicar sobre a área de um gráfico. Aqui eu peguei um exemplo bem básico do gráfico da velocidade em função do tempo. A gente tem uma velocidade constante, como eu falei, uma reta. Então, é uma velocidade constante. Então, o que é a área do quadrado? É a base vezes a altura, né? Aqui no caso é um retângulo, ok? E a área é a mesma coisa, é a base vezes a altura. Então, o que é a base desse quadrado? Eu estou pegando aqui essa velocidade, mas eu quis pegar um tempo inicial e um tempo final qualquer, ok? Então, eu peguei esse tempo aqui, certo? Então, usando esse tempo e esse tempo, peguei duas pontas. Então, eu liguei naquela velocidade ali, certo? Formando um quadrado. Então, a gente tem uma área que está aqui em azul, está rachurada aqui. A gente tem a base, que é essa variação, é o T2 menos o T1. É o nosso ΔT. Então, a nossa base é o ΔT. Tá aqui, ó. A gente tem a área é igual a base vezes a altura. E a base é o ΔT. Então, tá aqui a base. E a altura é o quê? A altura tá aqui, ó. Esse comprimento é igual a esse outro comprimento. Então, a altura é a velocidade v. Então, a gente tem aqui uma área, a base vezes a altura, que é v multiplicada pelo ΔT. Ok? E aqui está aqui a explicação do que é o ΔT, que eu já falei. Então, utilizando a velocidade média, a gente sabe que v é igual a ΔS sobre ΔT. E se eu isolar o ΔS, o que acontece? A gente tem essa igualdade. Mas esses dois são iguais. Então, o que quer dizer que esses dois também são iguais? Logo, a área que tem debaixo da curva de um gráfico da velocidade é o deslocamento, certo? Se vocês for ver algum problema, alguma questão que tem um gráfico da velocidade e a questão quer saber o deslocamento naquele tempo que a questão vai estar pedindo, vocês têm que saber que é a área debaixo de um gráfico da velocidade, ou seja, se for um gráfico dessa forma, se for uma curva no caso, né? Então, no caso da velocidade contra o tempo, a área que tem aqui debaixo, essa área aqui, é o deslocamento que o móvel fez naquele tempo que você está definindo. No caso, estou chamando aqui um T1. Ok? Então, é importante vocês frisarem isso. A área debaixo de um gráfico da velocidade é o deslocamento daquele objeto, daquele móvel. Certo? Então, até a próxima aula. A nossa próxima aula vai ser sobre movimento uniformemente variado.
Nessa outra aula vocês vão ver quando tem a aceleração nesse tipo de problema. Aqui eu só apresentei para vocês os conteúdos sem aceleração e falei sobre gráfico e eu espero que vocês tenham entendido. Vocês vão ver alguns exercícios para vocês fixarem melhor as ideias. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Então, até a próxima aula.